Olá a todos e todas, meu nome é João Paulo da Luz Rosa, sou graduado em Matemática e Pedagogia, mestre e doutor em Educação, e hoje eu vou gravar uma série de aulas sobre trabalhos científicos e vamos começar hoje com a produção do artigo científico. Eu sou estudante do pós-doutoramento na Integralize e vamos começar agora por essa aula, tá joia? Eu vou abaixar a câmera aqui um pouquinho para melhor visualização do slide. Só um minutinho. Hoje nós vamos falar da organização para o artigo científico. Dicas e estruturas para a produção de artigos científicos eficazes. Tá joia? Organização de conteúdos para a elaboração de artigo científico. É isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos iniciar uma sequência de conteúdos voltados para a produção acadêmica, especialmente para quem deseja aprender e elaborar artigo científico com mais segurança e qualidade. Como eu já disse, meu nome é João Paulo da Luz Rosa e eu estarei com você nessa jornada. Preparei essa aula de forma muito prática, porque o objetivo aqui não é apenas entender o que é um artigo, mas aprender a organizar o conteúdo de forma que ele realmente tenha chances de publicação. Aí nós vamos começar então com a organização de conteúdos para a elaboração de artigos científicos. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos falar aqui, por que alguns artigos não são aceitos? O que acontece que os artigos eles não são aceitos pelas revistas? Os principais motivos é a desorganização. A gente tem que ter um artigo muito bem organizado, de acordo com a revista que você vai querer publicar, né? O artigo tem que ter uma clareza e uma coerência muito boa, né? A falta de clareza e coerência nos argumentos e na apresentação dos dados pode confundir o leitor e comprometer a compreensão do estudo, levando a uma avaliação negativa por parte dos revisores, né? Como eu falei, o objetivo principal dessa aula é desenvolver em você a capacidade de estruturar e organizar um artigo, que vai ser de forma correta e atualizada. Então é bom a gente falar também das coisas que não devem ser feitas, né? Quando falamos em artigo, para publicar artigo, não estamos falando apenas de escrever bem. Estamos falando de planejamento, método, padronização, coerência e respeito às exigências das revistas científicas. Hoje, quem domina a organização textual tem muito mais chance de aceitação. Então, nosso foco é aprender e unir o conteúdo e forma, tá joia? Durante a aula, você vai alcançar alguns objetivos importantes. Primeiro, você vai entender como funciona a estrutura formal de um artigo. Depois você vai compreender o que os avaliadores realmente observam quando analisam um trabalho e também vamos aprender estratégias para organizar o conteúdo antes de começar a escrever, o que evita o retrabalho e a confusão, né? Vamos falar também de citações de integridade acadêmica, que é fundamental para evitar o plágio. O plágio tem que ficar esperto com o plágio. E por fim você vai sair daqui com a visão clara de como montar um esboço de artigo, tá joia? Por que a estrutura é importante? Um artigo científico é um texto que será avaliado e ele não é lido como texto comum. O avaliador procura coerência, igual a gente está falando. Clareza, rigor metodológico, qualidade das fontes e respeito às normas. Hoje o número de submissões é muito grande. Isso significa que o filtro inicial é rigoroso. Erros simples de formatação, resumo mal feito ou referências incompletas pode levar à rejeição imediata. Por isso, organização não é detalhe, é estratégia, tá? Então, como eu estava falando aqui agora, a gente tem que observar essas questões. Por exemplo, falta de coerência, descuido com as normas editoriais, tem que tomar cuidado com isso aí também. Problema de formatação. Esse problema de formatação é muito complicado, porque o pessoal publica numa revista, às vezes, aí vai tentar publicar em outra revista, e essa outra revista pede outro tipo de formatação. Aí o pessoal sempre me pergunta, mas e as normas da ABNT? As normas da ABNT, que é a Associação Nacional de Normas Técnicas, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela é uma referência. Cada revista vai usar a ABNT como referência? Vai, mas ela também tem suas necessidades. Às vezes é uma fonte diferente,
uma cor diferente, uma margem diferente, porque ela tem que se adaptar ao tipo de publicação que ela faz. Uma coisa é uma publicação online, outra coisa é uma publicação em uma revista impressa. Aí tem que olhar a margem, tem que olhar como que a imagem vai se comportar dentro daquela estrutura para ficar visualmente aceitável, porque todo mundo quer que o seu artigo, quer que suas coisas sejam vistas. Porque normalmente você publica um artigo porque você tem uma necessidade de alguma coisa, você quer descobrir ou quer falar sobre alguma coisa, e provavelmente você vai querer que muitas pessoas leem aquilo ali, né? Então tem que tomar cuidado com a formatação também. Outra coisa importante que a gente vai aprender aqui, ó, que eu já estou até falando, são as normas da ABNT. As normas são de referência, que geralmente a maioria das revistas aceitam diretamente as normas da ABNT, mas tem suas nuances, tem suas necessidades que podem mudar. Tem os critérios editoriais dos periódicos, que eu já falei aqui agora. A gente tem que tomar cuidado com esses critérios. A gente vai falar mais para frente, tá? E boas práticas contemporâneas também, a gente tem que pensar nisso. As boas práticas contemporâneas incluem a integração de novas tecnologias, métodos na pesquisa, contribuindo para a relevância e inovação dos artigos. A gente tem que estar sempre atualizado, tá? Para fazer esse artigo científico. Então, nesta aula nós vamos ver estrutura formal do artigo, perspectiva dos avaliadores, estratégia de organização, citação e integridade e construção de esboço, tá? Por que a maioria das vezes o artigo é rejeitado? Eu trouxe 4 motivos aqui, que são dados compilados da revista Cielo 2023, tá? 55% dos artigos geralmente tem problema de formatação. Então nós temos aí 55% da questão da formatação, tá joia? 30% é o resumo inadequado, 25% são as referências incompletas, 15% é a falta de clareza e metodologia, tá? Então, por que os artigos são rejeitados? Aí tá 4 motivos aí que a gente tem que prestar bastante atenção nisso aí. O que a gente não deve fazer? O que a gente não deve fazer? Evitar começar a escrita de um artigo sem um plano claro, tá? A gente não deve fazer isso. E o que a gente deve fazer é adotar uma estrutura fundamental. A gente tem que ter um planejamento todo bonitinho ali para a gente fazer o artigo, para não ficar perdido, né? Aí nós vamos continuando aqui, ó. Principais tipos de artigos. Antes de falar isso, ó, vou reforçar aqui, ó. Um artigo científico é um texto acadêmico produzido para comunicar conhecimento. Ele pode apresentar resultados de pesquisa, discutir métodos, analisar ideias ou sintetizar estudos existentes. Ele tem 4 funções principais que a gente tem que pensar, que é comunicar com os pesquisadores, registrar o conhecimento, validar ideias por pares e fortalecer a trajetória acadêmica do autor, né? A característica mais importante do artigo é a concisão. Ele tem que ser bem conciso, né? Ele exige foco e síntese, não é uma tese extensa, não é um texto objetivo, ele é um texto objetivo e bem direcionado, ele não é extenso, né? Na revista, por exemplo, da Integralize, ela só aceita até 15 páginas, então vai de 10 a 15 páginas um artigo, então tem que prestar atenção nisso, tem que ter um poder de síntese muito bom. Existem diferentes tipos de artigos. O artigo original apresenta dados inéditos, aqui ó, os principais artigos. É o original, ele tem dados inéditos. Coloquei aqui um exemplo prático aqui, ó. Efeitos da meditação na ansiedade, que explora resultados aqui, ó, novos sobre práticas de meditação e seu impacto aqui, ó, novos, tá? Então repara para você ver aqui, que a gente está tentando fazer um artigo original, tá bom? Tem que ter coisas novas que provavelmente alguém me falou ainda. Os artigos de revisão. Aqui eu também coloquei um exemplo, ó, intervenções para sedentarismo, que revisa literatura sobre estratégias para combater a inatividade física, tá? Aqui, ó, revisa literatura, tá vendo aqui, ó? Então vai olhar na literatura o que está acontecendo, o que tem lá publicado, para assim fazer essa revisão toda. Outro tipo também é o relato de experiência, tá?
Implementação de ensino híbrido que narra a experiência de aplicar métodos de ensino misto em ambiente escolar. Tá vendo aqui, ó? Narra a experiência, tá vendo? Aí você tem que prestar atenção. Existe outros tipos de artigo. Aqui eu trouxe alguns principais, tá? Porque isso aqui, pra gente começar a ver que existe vários tipos de artigos, tá bom? Qual que é a estrutura básica? A estrutura em MRAD é um modelo amplamente utilizado na redação de artigo científico. Ela organiza o texto de forma clara e lógica, facilitando a compreensão dos leitores e a avaliação pelos revisores, tá? No Brasil, gente, nós utilizamos muito a BNT, mas internacionalmente existem outros estilos, como o APA, Vancouver. O importante é seguir padrão exigido pelo periódico. A estrutura básica continua sendo a mesma coisa, ó, elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Então a gente tem elementos antes, durante e depois, vamos dizer assim, para facilitar a compreensão. Essa organização ajuda na leitura, compreensão e avaliação. Nós vamos ver os tipos aqui, tá? Continuando aqui, ó. Coisas que você não deve fazer, por exemplo, no artigo, ter um título muito vago, por exemplo. Ó. Um estudo sobre aspectos relacionados a variáveis que influenciam o comportamento de alunos em aprendizagem virtual. Aí fica uma coisa sem entender já essas variáveis que influenciam o comportamento, junto com um estudo sobre aspectos relacionados às variáveis. Então é uma coisa muito vaga. Então é bom a gente ser mais específico, ó. Fatores que influenciam o engajamento de universitários em aula online. Os fatores que vão influenciar o engajamento dos universitários na aula online. Então tem que ser uma coisa mais objetiva, vamos dizer assim, o título. Tá? Um modelo de resumo estruturado. Um resumo estruturado, por que eu estou falando de resumo? Ó, o que o artigo tem que ter? O título, resumo e palavra-chave. Tá? Isso aí está nas questões no pré-textual. O título e o resumo são o cartão de visita do artigo. Hoje, com o mecanismo de busca acadêmica, eles influenciam diretamente a visibilidade do trabalho. Um bom título é claro e específico. Um bom resumo apresenta objetivo, método, resultado e conclusão nele. E as palavras-chave ajudam na indexação e alcance digital. Nesse mundo muito corrido hoje, gente, nesse mundo que a gente vive aí muito corrido, você vai fazer uma busca lá na internet sobre os artigos que te interessam. Você precisa de um embasamento. Você já vai para palavras-chave. E na palavra-chave já vai caindo lá os resumos. Você não vai ler o artigo todo, para depois falar assim, não, esse artigo aqui não presta, não. Você vai também separar por resumos. É um critério de fazer é um critério para selecionar os artigos que te interessam, que podem ser usados no seu trabalho. Não dá para todo mundo ler todos os artigos de todo mundo. Então a gente precisa ter palavras-chave e fazer seleções. A gente vai fazendo essas seleções, esse recorte, vamos dizer assim, para juntar as coisas depois, futuramente, né? A introdução também, ó, nós vamos passando aqui, ó, modelo de resumo. Aqui tem uns exemplos. Eu acho que é bom até falar aqui um exemplo completo aqui para vocês aqui, ó. Uns exemplos aqui, ó. Por exemplo, ó, tipo de estudo: pesquisa quantitativa quase experimental. Esse estudo é classificado como uma pesquisa quantitativa quase experimental que busca observar a relação entre variáveis em um ambiente controlado. Tá vendo que aqui dentro desse resumo já tem falando sobre a metodologia já aqui dentro, ó. Né? Aqui, ó, participantes, já vai direto lá já falando já, estudantes de graduação, quantos? Amostragem, 120 estudantes, então já tem que ser objetivo ali no resumo. Instrumentos, questionário, escala Likert de 1 a 5, aí depois você pode pesquisar aí, não é objetivo a gente falar agora sobre essa escala, né? Análise SPSV, aqui eu estou dando exemplos, então já tem lá para a gente de teste T é igual a 0,05, utilizado em software e tal. Aqui dentro já vai falando o que você está usando, dentro do resumo. Para que isso? A comunicação ser rápida. Aí tá vendo? Ó, tabela comparação de notas, aí também você pode. As tabelas apresentam comparação dos resultados entre dois grupos, parará. Os dados incluem médias dos pré-teste e pós-teste, assim vai, ó. E agora aqui é a checklist para revisão final, tá? Mas antes de falar isso aqui, ó. Aqui, ó. Título,
resumo, objetivo, método e resultados, que eu dei exemplo agora, palavra-chave de 3 a 5, tem revista que aceita até 4 ou 3, vai depender da revista. Uma introdução tem que ter o problema claro, metodologia completa, metodologia, como é que você fez para buscar aquilo tudo, se foi revisão, se foi entrevista, se foi qualitativa, foi quantitativa, os resultados têm que ser claros, e a discussão conecta com a literatura, você tem que fazer essa discussão, tá? Igual, por exemplo, na parte de introdução. O título já falei, o resumo é a palavra-chave. A introdução coloca o leitor dentro do estudo. Ela contextualiza o tema, apresenta o problema, justificativa e relevância e indica os objetivos, ali na introdução. Uma boa estratégia é começar de forma ampla e afunilar até o problema específico. Isso guia o leitor de maneira lógica, tá? No desenvolvimento, que vai estar nessa parte aqui, ó, de introdução, metodologia e resultados aqui, ó. O desenvolvimento é o corpo do artigo. Aqui entra o referencial teórico, a metodologia, os resultados e a discussão. O importante é manter coerência e progressão lógica. O leitor precisa perceber que cada parte está conectada ao problema inicial. Não pode fazer isso. Não pode separar. Quer dizer, tem que fazer isso. Não pode separar. E as considerações finais sintetizam o estudo. Elas retomam objetivos, mostram contribuições, reconhecem limitações e sugerem pesquisas futuras. Não é repetição, é integração e fechamento coerente, tá joia? Então vamos na sequência aqui, ó. Essa aqui é bom vocês anotarem aí o título, resumo, vai ter mais ou menos esse corpo, esse esqueleto aí, tá bom? Aí aqui eu já vou falar agora uma parte de recursos para ser usado hoje em dia, para ajudar aí na pesquisa. Aqui são alguns recursos, tá? Mas antes eu vou continuar aqui, ó. Os critérios contemporâneos de avaliação. Hoje, além da qualidade do texto, revistas observam a relevância do tema, clareza metodológica e impacto acadêmico. Indexação em bases científicas e visibilidade digital também ganharam importância. Então a gente tem que ficar esperto isso aí também, com tema contemporâneo. Não adianta falar alguma coisa que talvez é uma coisa que já não tem mais relevância, que às vezes já foi falado várias e várias vezes. Aí você vai tentar falar de novo algo que já foi dito várias e várias vezes. A não ser que seja o objetivo do seu artigo de fazer uma revisão. Aí é diferente. Repare que cada coisa é diferente. Mas se for um artigo original, por exemplo, aí não vai adiantar você ficar fazendo toda essa revisão, falando de coisas que já aconteceram, coisas que já são irrelevantes, superadas pela ciência. A organização antes da escrita também, antes de escrever é fundamental definir o tema, delimitar o recorte, formular o problema, levantar a bibliografia confiável e criar um esqueleto do artigo. Isso evita desorganização e aumenta a qualidade final. Tá joia? E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado são com as citações e integridade acadêmica. Gente, plágio é crime, tá? O plágio é crime. Evitar plágio é uma responsabilidade ética. Você pode perder seu certificado, perder seu diploma por questões de plágio. Dominar citações diretas, indiretas e paráfrase é essencial. Registrar fontes corretamente fortalece a credibilidade do trabalho. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as ferramentas que a gente pode utilizar. Ferramentas digitais e inteligência artificial. Hoje é muito falado, né, da IA. Hoje é comum utilizar ferramentas digitais para revisão e organização. Mas é importante lembrar, elas auxiliam, não substituem o pensamento crítico do autor. Vocês têm que tomar cuidado com isso aí. Quer dizer, vocês não, nós todos temos, né? E assim, muitos periódicos valorizam a transparência e compartilhamento de dados. Isso aumenta a confiança e a reprodutibilidade das pesquisas. Ô, palavra, viu? Então vamos lá aqui, ó. Recursos para usar hoje, que a gente pode usar muito hoje. Zotero, gerenciador de referências. Zotero é uma ferramenta gratuita que ajuda na coleta, organização e citação de referências bibliográficas, ideal para facilitar a pesquisa acadêmica. Você pode usar isso aí, é legal usar. Um chama de Zotero, outro de Zotero, alguma coisa. Mendeley, plataforma colaborativa. A Mendeley é uma plataforma de gerenciamento de referências e rede social acadêmica, que permite organizar suas pesquisas e colaborar com outros pesquisadores. É bom, gente, porque
Geralmente você publicando algum artigo, você quer que seja visto. Geralmente é assim. A gente pode usar o Google Docs, escrita colaborativa. Google Docs oferece um ambiente de escrita colaborativa, onde vários usuários podem editar e comentar documentos simultaneamente, sendo excelente para a redação do artigo. Tipo, eu não sei se está tendo ainda, que tem muito tempo que eu não entro no Wikipedia, por exemplo. O Wikipedia era um site que era editável por qualquer pessoa. Por isso que ele não pode ser usado para pesquisa, porque não tem como você ver ali esses dados, né? Esses dados, eles não têm como você fazer uma comprovação. Mas o Google Docs, você vai fazer um trabalho em conjunto, é muito interessante. Você pode usar essa ferramenta que fica no Drive, e seu colega edita, você edita, uma ferramenta colaborativa, é muito interessante. Overleaf, o editor LaTeX ou LaTeX. Overleaf é uma plataforma online que facilita a escrita de documentos em LaTeX, sendo muito útil para a formatação de artigos científicos e outras publicações. Tenho colegas que usam a plataforma do documento LaTeX, que acho muito legal, uma plataforma que você vai usar ali comandos, acho muito interessante. Tem gente que gosta muito de utilizar isso. Eu particularmente não uso, não gostei de mexer. Mas tem gente que usa, tem 3 colegas meus que fizeram doutorado que adoram essa plataforma. Boa demais, pode procurar no Google aí que vocês vão achar. O Google acadêmico, né, o Google Scholar, busca acadêmica. O Google Scholar, que aqui no Brasil é o Google Acadêmico, é uma ferramenta de busca que permite encontrar artigos acadêmicos, teses e livros de várias disciplinas, facilitando a pesquisa bibliográfica. Lá você vai digitar lá Google Acadêmico, no próprio Google vai aparecer a plataforma, no canto lá você vai ver várias pesquisas que você pode fazer avançadas, pode colocar lá por palavras-chave, por autor, por título, palavras específicas, procurar frases. Você vai ver que é uma ferramenta muito importante e ajuda a gente a procurar esses artigos, teses, monografia, dissertações e assim vai. Cielo é muito importante, né? Acesso a periódicos. Cielo é uma biblioteca eletrônica que fortalece o acesso a periódicos científicos de países da América Latina e Caribe, promovendo a disseminação da produção acadêmica. Cielo é muito importante a gente pesquisar também, tá? No Google Acadêmico também, quando você digita lá, aparece o periódico também da Cielo também, que dá para olhar, dá para conferir. E o PubMed, pesquisa biomédica. PubMed é uma base de dados gratuita de referência e resumo sobre pesquisa biomédica, sendo uma ferramenta essencial para pesquisadores dessa área. More Menu, normalização de referências. More Menu é uma ferramenta que auxilia na formatação das referências conforme as normas acadêmicas, facilitando a normalização dos trabalhos. Pode ser utilizado também, é interessante, né? E agora aqui a gente vai falar aqui a atividade, que é uma espécie de uma pequena atividade aqui de planejamento do seu artigo. Vou te dar algumas referências aqui, tá joia? Vamos ver aqui algumas coisas. Primeira coisa que você tem que pensar no tema. Qual que é o problema? Qual que é o seu problema de investigar? É bom você fazer uma discussão com o seu colega sobre o problema que você gostaria de investigar, que se relaciona com o seu campo de estudo. Isso vai ajudar a focar na relevância da sua pesquisa e na importância do tema escolhido. O tema acaba te dando uma motivação. O tema é, nossa, o que está me inculcando? O que está me deixando com a cabeça quente ali, que eu preciso investigar, que seria interessante eu fazer essa investigação? Esse aí é o seu tema. Ele é amplo, tá? Ele não é restrito, ele é amplo. Estou com um problema lá, sei lá, estou querendo investigar alguma coisa na área de uma escola X, por exemplo, alunos do ensino médio. Aí você já pensa, não, tem um problema ali do ensino médio, na escola tal e tal, e ali já é um tema que pode ser investigado. Problema X dos alunos do ensino médio, da escola, Vale lembrar que não pode ser um tema muito amplo, não. Igual, por exemplo, problema, sei lá, de ensino na rede estadual da cidade tal, por exemplo. Aí relacionado às escolas. Aí vamos supor que você mora numa cidade que tem 200 escolas, por exemplo.
Não dá para você pesquisar 200 escolas, não. Tem que pensar nisso também. É um tema, mas que também tem que ser um tema viável, tá? Igual eu trabalho no município de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. O município de Ribeirão das Neves é da região metropolitana de Ribeirão das Neves. Desculpa. O município de Ribeirão das Neves é da região metropolitana de Belo Horizonte. No município de Ribeirão das Neves tem mais de 200 escolas estaduais e municipais, fora as escolas privadas. Então, só de estadual e municipal tem mais de 200 escolas. Aí tem como você avaliar, fazer uma pesquisa em todas as escolas? Não, é impossível. Você vai levar anos e anos e anos. Não é o objetivo, por exemplo, de um artigo científico. O artigo ele é conciso, ele é rápido. Ele é até 15 páginas mais ou menos. Aí depois vem um objetivo. O objetivo é definir o que você espera descobrir com a sua pesquisa. O objetivo claro orientará a sua investigação e ajudará na estruturação do artigo. Você tem que ter um objetivo claro. Depois, você tem que saber se a sua metodologia vai ser qualitativa ou quantitativa. Decida que tipo de metodologia será utilizada na sua pesquisa. Isso irá determinar como você coletará e analisar os dados. Considere também o tamanho da amostra e os instrumentos que serão usados. Agora eu falei que você toma cuidado com a amostra, com quanto ou onde você quer fazer isso. A pesquisa quantitativa já diz o nome, é de quantidade, né? Pesquisas com quantidade. Qualitativa não vai trabalhar mais com a quantidade, mas vai trabalhar com as nuances ali, ó. Uma entrevista, né? Saber o que está acontecendo, né? E etc e tal. Tem que ter em mente essa diferença aí, sabe? E as referências são importantes. Pesquise e selecione 3 referências essenciais que você considera fundamental para o seu tema. Essas referências servirão como base para a sua pesquisa e fundamentação teórica. Você vai precisar de trabalhos que já falaram sobre aquilo antes. Você basear. Fulano, ciclano, beltrano disse isso, isso e aquilo. Um discorda, outro concorda, 2 discordam, 3 discordam, os 3 discordam entre si por causa disso, disso, daquilo. Você tem que ter uma referência em relação a isso, tá? Para te ajudar nessa pesquisa. Depois, o principal também que a gente tem que ter em mente é o cronograma. Aqui eu fiz um cronograma mais ou menos de 12 semanas. Mas tem vídeo na internet aí que você vai ver. Faça seu artigo científico em 48 horas. Faça seu artigo científico em 10 dias. Organize, tarará, tarará, ciência assado. Pode ser feito? Às vezes pode ser feito sim. Às vezes alguém já está com uma revisão já pré-programada, já sabe quais artigos vão colocar na revisão e já tem um poder de síntese muito grande, já escreve já há bastante tempo. Então já tem um know-how, já tem um know-how anterior e já consegue fazer isso rapidamente. Mas eu coloquei aqui uma média mais ou menos aí de 12 semanas para fazer isso aí, tá? Coloquei mais ou menos aqui para a gente entender isso aqui, ó. Na semana 1 a 2, em primeiro e segundo, defina o tema do seu artigo e faça uma revisão bibliográfica aprofundada para entender o que já foi estudado na área. Então você vai lá no Google Acadêmico, lá, por exemplo, lá na Cielo, vai ver lá o que já foi publicado, as bibliografias que estão lá. Você tem que ver isso aí. Vai fazer uma pesquisa. Ah, meu tema é sobre o ensino médio. Sei lá, problemas não, vamos colocar aí, por que os alunos do primeiro ano não estão aprendendo equação do primeiro grau, por exemplo, sou da área de matemática. Então você tem que ver alguém que está falando sobre isso aí já, fazer uma revisão já na primeira e na segunda semana. Terceira e quarta semana, você vai elaborar a introdução e a metodologia, estabelecendo a base teórica e os métodos que serão utilizados na pesquisa. Claro que essa introdução aí depois, ela vai passar por revisão. Você vai introduzir primeiro o que você está pensando que você vai fazer, junto com a metodologia da pesquisa. Como que você vai conseguir responder essa pergunta que você tinha feito anteriormente. Pode mudar? Pode mudar. Você começa com um tema, diminui aquele tema, vê o método que você vai coletar, você vai criando sua base teórica, fulano, ciclano já disse sobre aquilo, e ali começa ali o trabalho que vai ser na terceira e quarta semana ali para fazer essa pequena introdução e qual metodologia que você vai usar para colher esses dados. Quinta e sexta semana,
Colete e analise os dados necessários para o seu artigo, utilizando as técnicas e ferramentas apropriadas, junto da metodologia. Você vai ali agora coletar os dados, né? Eu quero entender X, Y e Z. Então você tem que coletar aqueles dados baseados também, às vezes, em cima daquilo que você já olhou de bibliografia. 7ª e 8ª semana, desenvolva a discussão e a conclusão, enfatizando os resultados encontrados e o seu impacto. Você vai lá fazer a discussão ali, tudo, depois vai colocar na conclusão que você chegou. Os artigos, os autores que eu usei estavam certos por causa disso e disso. Estavam errados por causa disso e disso. Nem certo nem errado. Tende-se a pensar que esse autor... Ou então, as referências que o autor usou, não condizem com a coleta de dados que eu fiz. Na semana 9, realize uma revisão cuidadosa e formate o artigo de acordo com as diretrizes da revista escolhida. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela é referência, mas a revista X, a revista Y, a revista Z, elas usam a ABNT como referência, mas elas fazem adaptações para as suas publicações. Tem gente que quer colocar a fonte Time New Roman porque ela é menor do que a Arial. Então a revista precisa ser publicada em menor quantidade de folhas possível. Então ela vai dar preferência a Time New Roman do que a Arial. A revista ela não quer em inglês ou em espanhol, italiano e francês. Uma quer só em português. A outra não. A outra quer que você faça todo o resumo e o título em português e inglês. A outra que é português, inglês, espanhol, ou português, inglês, francês. Depende do objetivo da revista. Você vai usar a BNT como referência, mas você tem que ler o edital da revista. Não esquece isso. Ou do periódico que vai publicar. Quando vai publicar online é uma coisa. Quando vai publicar na revista física é outra coisa. Na semana 10, submeta seu artigo para a revista escolhida, seguindo todas as instruções de submissão. Não esquece desse detalhe. E na 11 a 12, você aguarda o parecer dos avaliadores e prepare-se para responder às críticas e ajustes sugeridos. A revisão ali dos pares, eles vão ler, vão fazer questionamentos. Seu artigo pode estar lindo, maravilhoso na sua cabeça, mas ele é para comunicação. Alguém vai ler e vai fazer as suas críticas, seus elogios, que geralmente a maioria é crítica, né? A crítica que eu falo não é a crítica que vai te xingar, não é nada disso. As críticas é o que está faltando no trabalho. Ah, está faltando isso. Resumo, eu não entendi corretamente. Será que eu entendi? É isso que você está querendo falar aqui nesse parágrafo? Essas coisas que vão acontecer, as críticas ali em relação ao seu artigo na revista. Tá, então aqui é um cronograma sugerido de 12 semanas. Aí, ó, coloquei mais umas coisas aqui. O que fazer depois? Olha aí, ó. Escolher 3 revistas possíveis, tá? Você vai olhar lá 3 revistas que você acha que dá para mandar seu periódico, vai mandar seu artigo. Baixar os templates. É importante, igual eu tô falando, você tem que pegar o template da revista e ver se o seu artigo ele tem que se adaptar àquele template que está lá. Tem revista que tem template, tem algumas que não. Aí você tem que olhar uma por uma o que ela está pedindo. É bom também a gente criar pastas no Drive. O Drive hoje em dia facilita muito, principalmente o Google Drive. Dali mesmo você pode acessar em vários lugares. Você está com seu e-mail aberto, está vinculado ao Drive, do Google Drive. Você pode abrir ali, você já pode puxar ali o artigo e fazer as adaptações que você quiser. Que no próprio Google também tem o Google Docs, que é de documentos também, que você pode fazer as edições lá, que facilita muito a vida hoje. Definir título e objetivos. Você tem que definir um título claro, objetivo específico é crucial para guiar a sua pesquisa. Um bom título deve refletir o conteúdo e relevância do estudo. Coletar 10 referências. As referências, eu coloquei 10 aqui, gente, mas não quer dizer que vai ser 10, não. Às vezes são 6 referências, às vezes são 50 referências, depende daquilo que você vai usar. Mas sempre utiliza fontes confiáveis.
Ficar evitando aquela coisa, já citei fulano e ciclano, os dois estão falando a mesma coisa, evitar essas coisas, sabe? Evitar de fazer isso também. Então coloca 3 lá, a não sei que for muito necessário, fazer um reforço. Não, que fulano disse isso, mas ciclano também disse e o outro também disse. Aí realmente é necessário. Mas eu acho meio difícil no artigo. O artigo tem que ser mais prático. Escrever um rascunho do resumo, importante escrever. Pede alguém para dar uma lida para você antes, alguém da área. Você pode pedir alguém que não seja da área, às vezes, para olhar se ele está entendendo aquilo que você quis comunicar. Mas uma coisa é quem é da área, que vai ter um olhar crítico em relação àquela área, e outra coisa é alguém que não tem, mas é bom você pedir também a alguém que não tem vínculo com aquela área, para ela te dar uma resposta. Você entendeu o que eu quis dizer? Ela, sim, eu entendi, assim, assado. Então sua comunicação tá boa. Trazer dúvidas sobre o seu projeto, na próxima aula permite que você aproveite o máximo o feedback. Prepare-se para discutir e esclarecer suas incertezas. Isso aqui eu coloquei caso fosse ter algum curso, alguma coisa, né? Mas que não é o nosso projeto aqui. E agora, para finalizar, um resumo final aqui, tá? Então, antes do resumo final, antes de submeter, revise a formatação, o resumo, palavra-chave, referências, ortografia e aderência ao edital. Qualidade é sempre mais importante do que pressa, tá bom? Não esquece, produzir um artigo científico é unir conteúdo e forma. Organização é a base. Planejamento reduz retrabalho. Atualização amplia impacto. Quando você domina esses elementos, o artigo deixa de ser apenas um texto e se torna uma contribuição real para a ciência, tá bom? Lembra disso aí. Então vamos lá, o resumo final. Fiz um resumozinho final aqui, Produzir um artigo científico é um processo que exige a combinação harmoniosa entre conteúdo e forma. A organização das ideias é fundamental para garantir que a mensagem seja transmitida de maneira clara e coerente, aumentando as chances de aceitação de periódicos acadêmicos. Então aqui a gente encerra, falando sobre os artigos científicos. Qualquer dúvida eu vou deixar meu e-mail aí, tá? Vocês podem mandar alguma dúvida. Agradeço a presença e o engajamento de todos nessa aula. Para mais informações ou dúvidas, sinta-se à vontade para entrar em contato e aproveitar os recursos disponíveis. Tá joia? Agradeço a todos vocês. Vou deixar o contato aqui. Vocês podem entrar em contato comigo por e-mail. Tá bom? Até a próxima aula.